Olá, tudo bem? O próximo, por favor, pode vir aqui? Número 13. Não, eu te disse, eram exatamente 51. Eu tenho certeza. Então, agora vou para o número 30. Número 30. Evite perguntas tolas, sem fundamento ou sem sentido e que não levam a nada. 2 Timóteo 2:23. Mas perguntas tolas e ignorantes evitam saber que elas causam conflitos de gênero e isso é algo que devemos evitar. Amém, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, escute com atenção. Isso é um assunto estritamente privado. Esta é uma conversa muito pessoal e íntima que acontece exclusivamente entre pai e filho. E é algo profundamente pessoal e confidencial. Por favor, não responda a todas as perguntas que possam surgir. Mantenha a discrição. Não responda a todas as perguntas. Evite fazer perguntas tolas e sem sentido que geram conflitos desnecessários. Mas, por outro lado, eles fazem listas de gênero distintas. Tudo bem? Então você sabe, se alguém lhe perguntar como você vai pagar as mensalidades escolares dos seus filhos, seus amados filhos, se você servir ao Senhor, é uma pergunta realmente tola. E a Bíblia diz que você deve evitar a tolice. Você diz que deveria responder as perguntas. Evite as perguntas deles. Você precisa evitar responder. Estou lhe dizendo isso e você precisa aprender com cuidado. Este é um pastor, um ancião, porque quando você responde certas perguntas, você entra em debates e argumentos que não levam a lugar nenhum bom. Então, um conselho bom e sábio você pode obter em particular, certo? Porque se você sair por aí fazendo e respondendo tantas perguntas que realmente não pode responder, você vai acabar tirando a fé das pessoas e gerando discussões desnecessárias sobre coisas que absolutamente não devem ser discutidas, sobre coisas que, na verdade, devem ser simplesmente acreditadas. Veja, coisas que precisam ser acreditadas não devem ser analisadas demais. Porque quando você analisa algo de forma muito profunda, você acaba tirando a sua capacidade de acreditar naquilo com facilidade. Vou lhe explicar melhor. Quando você faz muitas perguntas que de fato não deveria, você tira a sua própria capacidade de ter fé. O poder espiritual, aquele que realmente importa, vem de alguém que possui uma fé inabalável. Ok? Milagres são feitos pela fé. As línguas da mesma forma são feitas pela fé. Tudo é operado e implementado completamente pela fé. Você vai trabalhar diligentemente para o Senhor pela fé. Quando você faz muitas perguntas que realmente não deveria fazer, é bom, sim, é muito bom fazer perguntas. É um sinal claro de inteligência, mas em um certo momento pode ser um sinal de tolice, uma verdadeira tolice. Agora alguém disse, então você disse, o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho para ir ao inferno. Você acredita que o Filho de Deus foi para o inferno? Que tipo de... Veja bem, esse tipo de pergunta realmente não deixa você acreditar. Agora, na Bíblia Sagrada, aqueles que faziam perguntas demais acabaram perdendo a fé. E hoje em dia, aqueles que fazem perguntas em excesso igualmente estão perdendo a fé. Em Marcos capítulo 6, você vê um grupo de pessoas que faz perguntas tolas demais, perguntas que demonstram uma falta de compreensão ou até mesmo de fé. Marcos 6:1, Jesus foi para a sua própria terra e no sábado, verso 2, ele começou a ensinar na sinagoga como era seu costume habitual. Muitos, ao ouvi-lo, ficaram profundamente admirados, dizendo, agora você vai notar o ponto de interrogação. A partir do verso 2, você vê vários pontos de interrogação. Essas perguntas, de fato, não vão te ajudar em nada.
De onde vem a este homem todas essas coisas? Ponto de interrogação. E que sabedoria é essa que lhe foi concedida, que até mesmo tais obras poderosas são realizadas por suas próprias mãos? Ponto de interrogação. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e também de Simão? Ponto de interrogação. Não estão aqui conosco as suas irmãs, as irmãs dele? Ponto de interrogação. Pergunta, pergunta. Pergunta, pergunta, pergunta. E no final de tudo, o que realmente acontece com a fé? A fé simplesmente se foi. Amém. Eles se ofenderam, certo? E ali no versículo 5, a Bíblia diz que naquele lugar ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns poucos doentes e assim curá-los. E ele se admirou por causa da incredulidade deles. Ele ficou impressionado. Nunca vi pessoas tão sem fé como este grupo. E o que era verdadeiramente característico e notável neste grupo? Perguntas, perguntas, perguntas. Questionando, veja bem, e existe uma forma de questionar que é justamente para lançar uma dúvida sobre algo que você deveria realmente acreditar muito. É por isso que há muitas pessoas que já frequentaram escolas bíblicas, até mesmo escolas bíblicas em Gana, especialmente o Trinity College, e que depois de se formarem já não possuem mais um certo poder que tinham quando estavam na união das Escrituras, porque muitas pessoas que frequentaram essas escolas eram líderes da união das Escrituras e conhecidos líderes espirituais que queriam avançar em suas vidas ministeriais e por isso foram para essas escolas. Agora, quando você vai para lá e estuda teologia, como é conhecido o que se chama de teologia, é por isso que em nossa escola bíblica não estudamos o que eles chamam de teologia ortodoxa. Antigo Testamento, análise. Novo Testamento, análise. O que é Deus? Opiniões sobre Deus, a existência de Deus e apologética significam se Deus existe, o Deus das lacunas, o Deus disso, o Deus daquilo, coisas diferentes. Se Deus é isso e quais são as opiniões das pessoas, as outras 200 opiniões, além da opinião cristã e assim por diante. Quando você termina, você não acredita. Você analisa tudo cuidadosamente e diz, por que é que na primeira e na segunda vez, bem, tudo o que está escrito parece que Davi é uma pessoa boa e justa, porque foi escrito por alguém da tribo de Judá. Então, ele sempre retratou Saul, que veio da tribo de, Benjamim, como uma pessoa má e Davi como uma pessoa boa. Mas se esse livro tivesse sido escrito por outra pessoa, teria sido diferente. Então você começa a analisar, questionando, que não estamos questionando as coisas da Bíblia, que na verdade não é bem assim, que foi um homem que escreveu e que Mateus, Marcos são cópias uns dos outros e que existem essas questões onde estão os erros que Mateus copiou de Marcos, que copiou de Lucas. E é por isso que eles têm isso e aquilo. E olha, quando você se depara com Mateus, você não consegue acreditar facilmente. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você diz, é por isso que você copiou isso. Eu realmente copiei isso. Bem, este aqui, veja bem, ele disse exatamente isso. E então, você tem certeza absoluta de que o homem que Jesus ressuscitou dos mortos estava verdadeiramente morto? Ele não estava inconsciente? Como eles diagnosticavam a morte naquela época? Era pelo reflexo pupilar, ou era pelo batimento cardíaco, ou era pela respiração, ou eram sinais que eles recebiam do córtex cerebral, do tronco cerebral? Agora você está analisando demais. Não se pode acreditar em muitas coisas. É por essa razão que as escolas bíblicas muitas vezes acabam por matar o verdadeiro chamado de Deus e, consequentemente, criam ministros sem o devido poder espiritual. Então você ensina e é por isso que esses lugares são muito, muito perigosos. Então, hoje em dia, na América, há um movimento crescente contra a escola bíblica e é por isso que você os ouve fazendo piadas quando dizem, fui ao seminário. Irmão, qual o seu nome? Félix. Qual é o seu problema? De onde você é, Félix? De onde? Canus. O que você está fazendo aí?
meteorologia, a ciência que estuda o clima e seus fenômenos. Então, está muito quente aqui neste exato momento. Você está menosprezando o calor que faz aqui? Algumas das escolas bíblicas famosas, quando você acessa as Bíblias carismáticas, quando você acessa a internet, como Rima ou Christ, que produziram muitos ministros hoje, e Cristo para as Nações, onde Da Rosa foi treinado, e alguns outros homens de Deus escrevem sobre isso. Eles dizem que o conselho desta escola bíblica decidiu não ser uma instituição não credenciada. Não queremos acreditação. Sim, e a escola bíblica Anacasli também é uma instituição de ensino que não é oficialmente credenciada. E embora queiramos obter acreditação por algum outro motivo, não queremos de forma alguma estudar o que eles chamam de teologia de jeito nenhum. Ninguém deve trazer esse curso de jeito nenhum. Porque assim que você traz, muda a natureza. E a única coisa que o conselho de acreditação ou as instituições de acreditação conhecem e entendem é o que eles chamam de teologia, que é a teologia ortodoxa, que não inclui Espírito Santo, unção, demônios e outros milagres espirituais e todas essas coisas. Isso não faz parte da teologia deles. Então, a única teologia que é ensinada nos departamentos de religião em Legon e no Trinity College é a teologia ortodoxa deles, metodista, católica e seja lá qual for que eles têm. Nossa teologia, a arologia, é o estudo de Deus. Você entendeu? Sim. Esse tipo de estudo gera questionamentos e a Bíblia diz para evitá-lo. Isso significa que você deve até mesmo evitar esse tipo de escola. Similar. Quando você termina isso, você não acredita. Sim, você está completamente dentro. E então perguntas sobre pessoas assim, sobre o casamento delas, sobre isso não geram nada. Comece a orar pelo seu casamento em vez de tentar analisar o casamento de alguém, se é bom ou não é bom. Então, quando o pastor sentou ao lado da esposa, ele não falou com ela. Eu acho que eles estão brigando em casa e trouxeram isso para cá. Olha, meu amigo, você não precisa disso tudo para a sua vida. Você entende o que estou dizendo? Isso não vai te ajudar. Você está me ouvindo agora? Sim. Então, simplesmente deixe-se levar. Em vez de ficar questionando as coisas, claro que você precisa fazer algumas perguntas importantes para descobrir mais coisas. Mas de uma forma positiva, porque a maioria das perguntas, ou muitas perguntas, são negativas. Como muitas perguntas de jornalistas, elas são feitas para te escandalizar ou dizer algo engraçado sobre você. Por isso, geralmente, evitamos falar com eles. Não, não tenho nada a dizer. Uma palavra que você diz, aí vira qualquer coisa. Você está me ouvindo agora? Então, minhas queridas senhoras e meus caros senhores, vocês precisam aprender a evitar fazer perguntas tolas e sem sentido. Como, por exemplo, quem era a esposa de Caim, afinal? Quem era a esposa de Caim? Adão e Eva tiveram um filho chamado Abel e Caim. Caim, infelizmente, tragicamente acabou matando Abel. Quem era da esposa de Caim? O que essa pergunta vai te trazer? Ele deve ter tido uma esposa de algum lugar. E a Bíblia resumiu muitas coisas. Por exemplo, eu acredito que entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 se passaram vários, talvez até milhões de anos, entre o versículo 1 e o 2:7. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, no versículo seguinte, a terra estava sem forma e vazia. O que aconteceu nesse meio tempo antes de se tornar assim?
Nem tudo foi completamente escrito na Bíblia. Nem tudo nós sequer saberemos, ou poderemos um dia descobrir. Pode haver outras galáxias distantes, outras pessoas, outros seres que Deus criou, talvez que não estejam apenas neste nosso planeta. No livro Rejoindra, alguns dos anjos vinham de outras galáxias. Sim, pode haver outras galáxias com outras criações. Sim. Então, quando você começa a sentar e fazer perguntas, sim. Como assim? Então, quem criou Deus? Quando você ouvir, pergunte a Ele. Está muito, muito além de você e também muito, muito além de mim. Então, nosso dever fundamental como cristãos é simplesmente crer. E nós temos, como se costuma dizer, grandes e valiosas recompensas pela nossa fé. Então, se você quer ter fé, se você quer extrair o poder de Deus de mim, qualquer unção que esteja na minha vida, é você quem tem. Você precisa acreditar muito mais em Deus e em seus fiéis servos do que ficar questionando constantemente quem é minha mãe, quem é minha esposa, eu sou realmente chamado para isso? E eu disse algo diferente do que eu disse aqui. Eu escrevi isso neste livro, mas disse outra coisa neste livro. Então, o que estou dizendo? Isto, aquilo e aquilo outro, o que você está fazendo? Você está me analisando apenas para me desmontar. Isso não é uma coisa boa. Você não vai receber de mim, mas outros estarão recebendo de mim enquanto você recebe maldições. É assim que as pessoas realmente perdem a capacidade de receber grandes e maravilhosas bênçãos, fazendo, ouvindo e respondendo a perguntas muito tolas e sem sentido. Sim. Quando uma mulher vai ao mundo do trabalho para dar à luz e ela chega, quando ela chega, ela diz, eu tive um bebê, eu fui ter um bebê e eu cheguei. Mas você não pergunta, então o que você fez lá? Então você fez isso? Então isso aconteceu. Posso dizer tantas coisas. Você não vai gostar da discussão novamente. Porque ao vê-la aqui toda delicada assim, você sabe o que ela foi fazer antes de chegar? Olha, realmente não foi pouca coisa, foi algo bastante significativo. Então você simplesmente resume e diz que ela teve um bebê e em seguida voltou. Você não faz muitas perguntas, nem indaga sobre os detalhes. Então você fez isso e depois você fez aquilo? E foi isso, fez aquilo, e no fim são perguntas demais. Você só resume tudo de forma bem simples. Eu fui ao hospital, tive um lindo bebê e voltei para casa. Só isso. Quando você começa a entrar nos detalhes mais profundos, você vai ver claramente. Não vai ser uma conversa agradável de forma alguma. Amém. Ok, por favor, diga ao seu vizinho. Evite fazer perguntas tolas. E o tio James me disse uma coisa. Ele disse, tudo o que você não entende no cristianismo, coloque onde? Faça o que com isso? Coloque em um armário. E depois, talvez, com o passar dos anos, você abra e entenda. E você diz, uau. Às vezes, quando as pessoas morrem, você não entende por que elas morrem. Por que essa pessoa morreria nesse momento? Qual é o sentido disso? Mas nós vamos entender muito melhor com o passar do tempo. Então, com o tempo, você tira isso do armário e diz, foi realmente muito bom assim. Foi uma experiência bastante positiva e enriquecedora. Muitos e muitos anos atrás, havia um homem que morava na cidade de Takoradi. É importante notar que Takoradi é uma cidade localizada em Gana. Ele era casado, tinha sua esposa, seus filhos e tudo mais. Ele vivia feliz para sempre. E um dia, uma certa mulher, de quem não se sabia muito, apareceu de repente. Ela disse que tinha planos de ir para o exterior, para um país distante, e que por essa razão queria se despedir formalmente desse homem com quem tinha uma ligação especial antes de sua partida iminente. Então ela foi até a residência do homem. Quando ela finalmente chegou à casa do homem, ele já tinha saído muito cedo, logo no início da noite. Então ela disse, posso vê-lo, por favor? Porque, como você sabe,
vou para Londres amanhã de manhã. E por essa razão, eu realmente quero me despedir dele de uma forma adequada e carinhosa. Então a esposa disse, tudo bem, vamos, eu te levo. Eu sei onde ele está. Ele está na cidade? Então, eles prontamente pegaram um táxi e foram imediatamente procurá-lo. Enquanto eles estavam procurando por ele, o carro que eles tinham, ou o táxi que os trouxe, foi embora e os deixou lá, sem qualquer aviso prévio. Então o homem disse, eu levo vocês de volta para casa. Assim, enquanto ele as levava, enquanto voltava para casa com a sua esposa e a jovem moça que tinha vindo avisar que estava viajando, eles chegaram a um cruzamento perigoso e um carro, ou não sei o que, veio em alta velocidade e bateu violentamente neles. A mulher que agora estava indo para a cidade de Londres saiu rapidamente do carro, caiu no chão e quebrou gravemente a cabeça. Ela morreu. A esposa caiu, saiu do carro, quebrou a cabeça e, infelizmente, veio a falecer. E o homem, por sua vez, não ficou gravemente ferido, mas felizmente não morreu. Sim. Então o homem ficou muito triste e desapontado. A maioria das crianças pequenas, infelizmente, não possuía absolutamente nada para si. Então, depois que ele se recuperou completamente do acidente, você sabe, as pessoas com certeza vão dizer que esse homem de alguma forma matou a esposa delas, isso e aquilo. Então ele conheceu uma senhora. Disseram que, para um homem, em 6 meses, o capítulo 2 realmente começa. Então ele conheceu outra mulher, começou a sair com ela e decidiu se casar novamente, porque uma nova fase com a nova esposa havia começado. Então, o primeiro filho que ele teve foi uma filha, uma linda e adorável menina. E essa filha é minha esposa. Então ele deu à luz outra pessoa, que é um dos meus estimados pastores que servem fielmente em Londres, e então ele concedeu Beth a outro indivíduo que é meu dedicado pastor em Houston. E subsequentemente ele entregou Beth ao renomado profeta Cacra. E isso foi o que aconteceu. E portanto, você pode observar. Sim, estou detalhadamente explicando uma questão muito importante para você neste momento. Veja, você está surpreso. Que choque. Sim. O primeiro filho foi minha esposa. Sim. Então, estou explicando que se aquela mulher não tivesse vindo dizendo que ia para Londres, a esposa teria ficado em casa. Ela estava em casa, não ia sair. Ela estava esperando o marido voltar. Então, o que estou dizendo é que, às vezes, você não sabe o que não sei. Não estou dizendo que foi por isso que ela morreu. Mas se isso não tivesse acontecido, aquilo não teria acontecido. Isso teria acontecido. Aquilo não teria acontecido. Isso teria acontecido. Muitas coisas são situações que, quando você começa a fazer perguntas, pode até ficar deprimido. Sim, por isso, às vezes, você simplesmente evita questionar. Quando sofri um acidente terrível há alguns anos, a pessoa com quem fiquei mais profundamente irritado foi Deus. Porque eu disse que Deus me traiu de forma injusta. Porque eu disse que vou pregar a tua palavra e vou para Tamale como prometido. Eu não vou fazer nada de errado. As pessoas que estão comigo são pastores. 5 de nós, em vez de sermos protegidos. Olhe para o acidente que tivemos, capotando, faltando 30 minutos para o horário em que eu deveria estar lá para me preparar para pregar, quase quebrei o pescoço no mato. Mas aquele acidente, em vez disso, o Senhor estava dizendo, em vez de ficar irritado, você deveria ser grato por eu ter trazido esse acidente para chamar sua atenção para tantas coisas. Tornou-se um dos principais pontos de virada. Escrevi o livro 700 pontos de virada da minha vida. E se tornou um dos 7 pontos de virada da minha vida. Aquele acidente. Sim. Então, às vezes, você pode ser questionado. Vocês todos são Deus. Onde estão os anjos? Alguns de vocês, esse querido que não deu certo, tornou-se uma fera entre você e Deus.
Você não está mais falando com Deus sobre tantas coisas. Um amado, um exame que você não passou, um dinheiro que você não estava conseguindo muitas coisas. E agora você não fala mais. Você não está deixando de falar com Deus. É como se você tivesse colocado Deus em espera, pois ele deveria esperar. Qual o seu nome? Aba? De onde? Pé na estrada. Traga sua arma. Aba, por gentileza, levante-se. Carregue-me. Carregue-me. Que verso me carrega? Isaías 14:11. Carregar. Visita. Visita. Jeremias Kapitel 20. Jeremias, please. 24. 2. Apenas um. Certo, de novo. Estou te dando mais uma nova e última chance. Você estava perto de Jeremias o quê? The sequence of numbers presented is 20, followed by 18, and then 23. The term dois is appended to the last number, 23. Juntar sim. Reunindo pessoas. Deu, Interagindo com ele. Fogo. Certo, por favor, verifique rapidamente antes que a máquina volte a funcionar. Você acha que estamos brincando? Estamos falando muito sério. A Bíblia diz que enviarei a vocês alguém que não terá piedade de mulheres nem de crianças. Interação. Interação. Jeremiah actively represent their interests. Aba, por favor, levante-se agora. Você encontrou? Interação. 24. Não fique tão ansioso assim. Esta não é uma pergunta tola. O que estou perguntando a você quando digo o que as Escrituras nos ensinam a interagir com as pessoas? É uma pergunta tola? Alguma pergunta em que você está usando essa pergunta para discutir com Deus? Essa é uma pergunta tola. E a Bíblia diz para evitar perguntas tolas. Qual é o nome do amigo do Aba? Ficar de pé, qual é o seu nome? Você tem o mesmo penteado que ela. Seu. Qual é o seu nome? A risada de Loveug, tão característica e contagiante, ecoou, preenchendo o ar com um som alegre e único. De onde vem? Perna, vai, ó meu Deus do céu. Que coisa, que situação difícil. Meu grande Deus. Ó, sente-se. Glória a Deus. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Quantos vão realmente conseguir evitar perguntas tolas? Número 31.
Não seja alguém que briga. Sim, ele diz isso sabendo que eles fazem conflitos de gênero, o que é algo bastante comum e que acontece frequentemente. Pergunta tola. Gêneros em conflito ou em disputa? Certo, então um ancião e um bom líder. Certo, ele está contando a ele. Não permita que coisas e coisas levem vocês a brigar. Ok? Não briguem. Amém. Quantos pararam de brigar? Especialmente GN, todos os GNs, todas as armas. Levante-se, por favor, se você for um verdadeiro GN, um guerreiro destemido. Levante-se quando tiver sangue na vesícula, um sinal de coragem inabalável e determinação feroz. Levante-se se houver sangue de arma em você, indicando sua conexão profunda e inegável com o combate e a batalha. Você aposta? Você promete não brigar? Tem certeza? Você será gentil e gentil? As meninas são muito fofas. Ah, elas são muito fofas. Mas é como se eles tivessem dois lados da mesma moeda. A doçura vem com as brigas. Quando eles viram, não é fácil. Você deve ser suave. Tipo gás macio. Suave como G, kink, muito bonito e macio. Você aceita ser uma pessoa legal, muito gentil e verdadeiramente amável. Eles fazem listras de gênero, ou seja, padrões de gênero. É como se vocês estivessem brigando. Vocês estão brigando. Por favor, não faça isso de forma alguma. Certo, vocês todos podem se sentar agora, por favor. Número 32. Escute com muita atenção. Isso é um conselho extremamente importante que estou te dando. Conselho, ok? Você deve ser sempre muito gentil, atencioso e compreensivo com todos ao seu redor. Gentil. Uau. Aba. É o Aba. Você está realmente feliz por ter sido abatido? Você não parece tão feliz, na verdade, porque seu sorriso diminuiu consideravelmente e de forma notável desde o momento em que você foi baleado. Você precisa de outro para realçar o sorriso? Para realçar um sorriso? Ok. De quantas coisas ela precisa? Um reforço. Sente-se. Ela está sorrindo agora. Ela está sorrindo. Levante-se e sorria para que possamos ver isso. Uau. Agora você tem que ser gentil. Você tem que ser gentil. Não espere que as pessoas mudem da noite para o dia. 2 Timóteo 2. Ele diz que está dando. É dar-lhe conselhos como um jovem pastor. Ele diz, olhe, o servo do Lorde não deve se esforçar. Isso significa não forçar muito. E eu forço muito a gorica. Certo? Mas seja gentil. 2 Timóteo 2, versículo 24. Mas seja gentil com todos os homens, levando o tempo. Gentilmente, 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 gentilmente. É por isso que não temos apenas um acampamento, mas temos acampamentos e acampamentos e acampamentos. Estou te conduzindo gentilmente para um certo lugar. Quando vim pela primeira vez à igreja First Love, não comecei dizendo, primeiro você vai trabalhar para Deus, amanhã você vai ser ancião. Não. Sobre o que eu comecei a falar com vocês? O quê? Moisés, indeed, Moisés? Profetas e homens espirituais. Aranhas no palácio do rei. Primeiro amor, a terra prometida.
como entrar na terra prometida. E eu estava prometendo a vocês coisas boas na terra prometida. Lembra que eu lhe disse sobre as coisas boas que você desfrutaria na terra prometida? Sim, mas eu estava gentilmente te levando para algum lugar. Gentilmente. Gradualmente estamos nos tornando mais sérios. Você está percebendo que está ficando mais sério gradualmente? Quando eu vim e disse, vocês são estrelas, estrelas, estrelas. Agora, a maioria das estrelas são anciãs. Aos poucos, eu não comecei a ser o mais velho, eu disse, você é uma estrela. Cantar, você é uma estrela. E eles ficaram felizes, disseram que somos estrelas, que somos artistas solo talentosos. E eles começaram a cantar na noite em que estavam felizes. Tá, nós somos estrelas. Nós somos estrelas. Eu estava me movendo suavemente até que um dia eu disse, você é mais velho, eu entrego tudo a você. Uau! Você queria ver uma música bem legal para você rapidamente. Onde é que elas estão? Então, por favor, conte a alguém em quem você confia, conte a alguém que possa te ajudar, conte a alguém que esteja disposto a ouvir, conte a alguém que se importe de verdade. Well, Você vê com calma, porque eles nem venceriam este acampamento se não fossem os testes, porque você não pode estar aqui se não for um ancião. Um ancião significa um pastor. Pastor. Você não quer que eles sejam anciãos e pastores? Sim, cantar é legal, mas nós somos mais do que apenas cantar. Glória a Deus. Glória, então você canta para nós outra canção. Tudo bem. Olá. 1, 2, suavemente. A number. 1, 2, 1, 2, 1, 2, and so on, repeating the sequence of 1 and 2. Eu era um cristão e frequentava assiduamente a igreja e sinceramente acreditava que amava profundamente o Senhor. No entanto, houve um dia marcante em que, ao ir à igreja, o pregador falou diretamente comigo. Ele disse: Jesus, se você verdadeiramente me ama, guarde diligentemente as minhas palavras, obedeça fielmente aos meus mandamentos e ouça atentamente a minha voz. Jesus realmente precisa saber e sentir quão profundo e verdadeiro é o seu amor, quão profundamente ele é e o quanto ele se manifesta em suas ações. A sua vida, ele realmente precisa saber que você está verdadeiramente e completamente disposto a se render totalmente toda a sua vida a fazer a vontade dele e a obedecer aos seus divinos e sagrados mandamentos. Isso é o mínimo que ele espera de você, de fato. Você pode fazer Ninguém tem um amor maior do que este. Dar a sua própria vida por alguém que você ama. Você ama o Senhor com todo o seu coração, assim como ele te ama incondicionalmente. Você realmente quer fazer a vontade dele? O que você fará em retribuição ao amor dele? Você vai se render e obedecer
Ou simplesmente vai embora, deixando tudo para trás? Jesus realmente precisa saber quão profundo e verdadeiro é o seu amor por Ele. É o seu amor incondicional. Ele realmente precisa saber se você está verdadeiramente disposto a se render totalmente, entregando toda a sua vida, cada aspecto dela, para Ele, sem reservas, com um coração aberto e uma alma disposta a segui-lo em todos os caminhos. Fazer a vontade dele e obedecer aos seus mandamentos. Isso é o mínimo que você pode fazer. Uma vez, Jesus se voltou para o seu fiel discípulo Pedro e disse: eu quero saber se você realmente me ama de todo o seu coração e alma. Simão Pedro se voltou para ele e disse: ó, meu amado Senhor, por que o Senhor sequer pergunta uma coisa dessas, uma pergunta tão profunda? Porque o Senhor sabe, querido Senhor, como eu te amo. Eu guardarei teus mandamentos, eu alimentarei tuas ovelhas. Jesus lhe perguntou o mesmo. Quão profundo é o seu amor? É o seu amor? Quão profundo é o seu amor? Ele realmente precisa saber se você está verdadeiramente disposto e completamente preparado para se render, para entregar toda a sua vida, cada aspecto e cada momento dela, para fazer a vontade dele, a vontade divina e soberana, e para obedecer a ele de forma incondicional e com total devoção. Isso é o mínimo que você pode fazer, o ponto de partida essencial para uma conexão profunda e significativa. Se você ouvir a voz dele em seu coração hoje, por favor, não endureça o seu coração, não se afaste. Essa é a única e verdadeira maneira de mostrar quão profundo é o amor dele por você. Quão profundo é o seu amor? Aqui realmente precisa saber que você está disposta a se render completamente, de corpo e alma, por toda a sua vida, dedicando-se plenamente e sem reservas. É fundamental que você esteja pronta para aceitar e executar a vontade e o comando dele, sem hesitação ou questionamento, pois isso é o mínimo essencial que você pode oferecer para demonstrar a profundidade do seu compromisso. Papai, é a sua felicidade que está em jogo? Nosso amor aqui realmente precisa saber que você está profundamente disposta a se render por toda a sua existência, a cada dia que passa, a aceitar e a cumprir a vontade e as diretrizes dele, a obedecer aos seus comandos e desígnios. Isso é o mínimo fundamental, a base inegociável, que você pode e deve fazer para provar a sinceridade e a magnitude do seu amor e devoção. É bonito? É realmente muito fantástico? Uau! Você queria dizer cante mais. Você ama as estrelas? Você ama a música deles? É uma igreja bonita? É uma igreja linda? Vamos. Onde eles estão? É uma igreja linda? Vamos, minha querida amiga. O que é agora? Terno de rosas de rap, um arranjo floral. Eu os vejo florescer em mim e em você, e nada para mim, que maravilhoso. Os
céus, vastos e imponentes, são adornados por nuvens azuis e brancas que se espalham majestosamente, criando um panorama de tirar o fôlego. A beleza do arco-íris, com suas cores vibrantes e deslumbrantes, irradia no firmamento, formando uma visão verdadeiramente magnífica e inspiradora para todos que a observam. Eu penso comigo mesmo que Deus maravilhoso. Então eu penso comigo mesmo que igreja verdadeiramente maravilhosa, uma congregação incrivelmente acolhedora e inspiradora, um lugar de fé e esperança. Vejo pecadores que antes estavam perdidos em seus caminhos, mudarem profundamente e por completo, passando por uma transformação espiritual que os leva a renascerem como verdadeiros filhos de Deus, cheios de graça e de uma nova esperança. E ao testemunhar essa incrível metamorfose, penso comigo mesmo, com um coração cheio de admiração e alegria, que criança maravilhosa, que alma abençoada. Jesus, nosso amado Salvador, e Jesus como nós o amamos profundamente. Jesus está vindo, Ele está vindo muito em breve, com grande glória e poder para nos levar para casa, para o seu reino eterno. O mundo que Ele nos deu sempre fez maior, homem nenhum jamais fez. Você está pregando versículos da Bíblia. Palavras de vida que nos guiam e inspiram, e palavras de esperança que nos fortalecem e iluminam o caminho. Então, naquele momento, pensei comigo mesmo, com grande admiração, sim, que igreja verdadeiramente maravilhosa, um lugar de acolhimento e fé. Palavras de vida, palavras de verdade. O pastor está pregando a salvação de vidas. E eu penso comigo mesmo, que criança maravilhosa. Que maravilha, verdadeiramente incrível. É realmente fantástico, é maravilhoso e absolutamente incrível. Uau, uau. Número 33. Veja, existem 7 dimensões e eu estou na primeira dimensão. Número 33. Você deve desenvolver a capacidade de ensinar. Sim. Os 7 do Senhor não devem lutar, mas ser gentis com todos os homens. Apto para ensinar, paciente. Certo, então o número 34 é que você deve ser paciente com os homens. Seja paciente, dê tempo às pessoas. A pessoa não está bem hoje, estará bem amanhã. A essa altura, você o terá melancolicamente afastado de sua congregação e ele ficará bem.
Em outro lugar você teria perdido o cara. Então seja paciente. O cara que se lembrava 77 vezes 7 de perdão. Aquela história que Jesus contou. Ele disse que o homem estava implorando ao outro sujeito que foi preso. Ele disse, seja paciente comigo, eu lhe pagarei tudo. Um cara disse, não posso ter paciência com você. Então ele o prendeu. Tudo bem. Então você deve aprender a habilidade. Você deve ter habilidade ou aptidão para ensinar. Então Paulo estava dizendo para ele, Shari, você precisa ser bom em ensinar. É por isso que eu estava tentando te explicar da outra vez que você realmente precisa aprender a pregar. Pelo menos o que eu consigo pregar. Tente levar sua pregação ao nível do seu pai. Por isso ele escreveu para ele e disse, olha, isso é entre você e eu. Lembre-se que eu preguei a mesma coisa. Pregue isso para o mesmo. Tente conseguir isso. Quando você obtém isso, então você adiciona quais duas coisas? Cominho e pergunta. Sim. E a erresverate. Você vê? Então, o que estou dizendo a vocês? Muitos. Quantos estão prontos para experimentar? Quantos acreditam que você pode tentar? Você pode tentar aprender como ser um bom professor. Você acredita que pode tentar? Você acredita que pode fazer o seu melhor para fazer esse bom trabalho? Alimentar, carregar, reunir, liderar, orar, visitar, aconselhar, interagir. Vamos pegar o quinto todos juntos. Seremos o quê? Alimentar, reunir, carregar, liderar, orar, visitar, aconselhar e interagir com as pessoas. Uau! 8, quando te vem, dizem tipo uma bala. Então, o que você faz? Então, número 1, alimente-o. Reunir, cuidar, liderar, orar, visitar, aconselhar, interagir. Sim, é algo que podemos ensinar como ser, como fazer esse trabalho. Essa é a descrição do trabalho. Eu disse que não é algo que estamos apenas recebendo, estamos aprendendo como fazer isso na prática. Orar, visitar, aconselhar, interagir, alimentar, cuidar, carregar, liderar, orar, visitar, aconselhar, interagir. Este é o Fundo Garantidor de Créditos Livres, o FGCL. FGC Limitada. FGC Limitada. Parece uma empresa. Alimentando, reunindo, carregando, liderando. É realmente um negócio. Pronto, vai. Alimentar, carregar, liderar, orar, visitar, aconselhar, interagir. Diga que posso tentar. Quantos acreditam que você pode tentar? Por que você não canta uma música que nos ajude a acreditar que podemos pelo menos tentar fazer esse trabalho? Você quer que as estrelas desistam? Quero dizer, cante para nós e nos encoraje. Pronto, vai. Alimentar, carregar, liderar, orar, visitar, interagir. Quantos realmente acreditam que você pode ao menos tentar com sua própria vida, sua pequena e preciosa vida que você ganhou neste vasto mundo? Ah, pelo menos tente, de verdade. One and twos. Sim, você pode de fato usar 1, 2. Então 2, 1, 2, 1, 2. Eu costumava pensar que nunca poderia pregar e não acreditava que era calmo, mas agora eu sei o significado da palavra, que posso todas as coisas por meio de Jesus Cristo
o Espírito Santo, o Espírito Divino e Poderoso, me ajudaria de forma completa e eficaz a fazer a vontade dele, a cumprir os seus propósitos. Eu realmente creio que posso trabalhar de forma dedicada para Deus. Isso inclui pregar a sua palavra, visitar os necessitados e aconselhar aqueles que buscam orientação, interagindo ativamente com eles todos os dias. Eu acredito firmemente que posso tentar e fazer a diferença. Eu acredito profundamente que posso alimentar e liderar eficazmente. Acredito firmemente que posso reunir pessoas e uni-las. Acredito que posso conduzi-las com sucesso. E acredito que posso tentar e alcançar meus objetivos. Veja, eu estava verdadeiramente prestes a perder completamente o meu caminho. Estava à beira de uma decisão crucial, prestes a escolher uma causa menor para a minha vida. Tudo porque eu não demonstrava o devido respeito e valorização pelo dom precioso que Deus havia me concedido, até o momento em que tive a oportunidade de ouvir e compreender a magnitude do mais alto, o que transformou minha perspectiva. O Espírito Santo. O Espírito me ajudará a fazer a vontade dele. Eu acredito que posso tentar. Acredito que posso trabalhar para Deus, pregando, visitando e aconselhando, interagindo com eles todos os dias. Eu acredito que posso tentar. Acredito que posso alimentar e conduzir. Acredito que posso guiar o povo. Acredito que posso carregá-los. Acredito que posso tentar de novo. A maravilhosa e inestimável graça de Deus, que é a fonte de toda a salvação e redenção, apareceu de forma gloriosa e manifesta para mim e para você hoje, neste exato momento, neste dia tão especial. Ela nos ensina e nos capacita a negar e a rejeitar todas as paixões mundanas e os desejos carnais que nos afastam do caminho correto. Portanto, é imperativo que vivamos de maneira sóbria, com moderação e discernimento, em todos os aspectos de nossas vidas, não é mesmo? Sim, é justamente isso que devemos fazer, com toda a certeza e convicção. Você pode, por aquela bendita e maravilhosa esperança, a gloriosa e majestosa aparição do nosso grande Deus e Salvador. Eu acredito firmemente que posso tentar, que tenho a capacidade de alcançar este objetivo com fé e determinação. Eu acredito profundamente que posso trabalhar para Deus, pregando a sua palavra, visitando os necessitados e aconselhando com sabedoria, interagindo ativamente com eles todos os dias. Eu acredito firmemente que posso tentar. Eu acredito verdadeiramente que posso sentir e liderar com propósito. Eu acredito sinceramente que posso reunir as pessoas. Eu acredito plenamente que posso carregá-las. Eu acredito que posso tentar novamente. Jesus Cristo que se entregou por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Se você crer no Espírito Santo, esse mesmo Espírito ajudará a fazer o seu. Eu acredito profundamente que posso trabalhar para Deus, dedicando-me plenamente. Isso inclui pregar a sua palavra com fervor, visitar aqueles que necessitam de apoio e aconselhamento, ou interagir ativamente com eles todos os dias, de forma significativa e impactante. Eu acredito firmemente que posso viver uma vida plena e com propósito. Eu acredito que posso ser um líder inspirador e eficaz. Eu acredito que posso reunir pessoas, unindo-as em um propósito comum. Eu acredito que posso carregá-las, oferecendo suporte e orientação. Eu acredito que posso viver uma
a minha alma e coração. Se você também crer no Espírito Santo com uma fé inabalável e sincera, o Espírito Divino, em sua infinita sabedoria e poder, irá auxiliá-lo e guiá-lo em cada passo do caminho para realizar a obra que ele designou para você. Eu posso, e de fato irei, voltar para continuar essa discussão ou para cumprir essa tarefa, com a certeza de que a fé nos fortalecerá. Eu acredito que posso trabalhar para Deus, pregando a sua palavra, visitando as pessoas e aconselhando-as com sabedoria, interagindo ativamente com elas todos os dias. Eu acredito que posso alimentar as folhas, provendo-lhes o sustento necessário. Eu acredito que posso reunir as pessoas, unindo-as em comunidade. Eu acredito que posso secá-las, preparando-as para um novo propósito. Eu acredito que posso usar todas as minhas habilidades e dons para o serviço divino. Eu realmente acredito no Icanjo, com toda a minha fé. Eu acredito profundamente que posso trabalhar para Deus, buscando e obtendo conselhos divinos e interagindo com a sua presença e os seus ensinamentos todos os dias da minha vida. Eu acredito firmemente que posso alimentar os necessitados e sair para espalhar a sua palavra e o seu amor. Eu acredito plenamente que posso reunir pessoas de diferentes origens e uni-las em um propósito comum. E eu acredito que posso, com a sua graça e orientação, realizar grandes feitos para o seu reino. Carregá-los, eu acredito profundamente, eu confio plenamente, eu acredito firmemente, eu posso confiar totalmente com uma convicção inabalável e uma fé inquebrantável. Sim, eu sou. Just for you. Fazer. Você acredita que você não pode acreditar? Eu acredito que eu cantaria. Uau! Acredito que posso tentar. Vou tentar pelo menos, não é? Pregando, visitando, aconselhando, interagindo com eles todos os dias. Acredito que posso tentar. Acredito que posso alimentar e sair. Acredito que posso reunir pessoas. Acredito que posso carregá-las. Acredito que posso tentar. Dê um grito e uma palma ao Senhor. Por favor, ofereça uma linda aleluia. É realmente incrível, muito, muito maravilhoso e fantástico. Você ama as estrelas? Elas são estrelas maravilhosas? Você quer mais músicas? Uau! Um belo trabalho foi cantado para você facilmente. Quantos ficaram chocados por terem cantado a música para você de repente? Pode-se tentar o caminho menos curto, não é mesmo? Com as nossas vidas, como é que eu começo a aproveitar plenamente o calor e a beleza que ela oferece? Está derretendo você lentamente, não é? Você também está curtindo o calor? Você está gostando? Então, o número 35. Tenha um coração pastoral de profunda mansidão e compaixão. Tenha um coração pastoral de verdadeira mansidão. Tenha um coração pastoral de mansidão. Porque a Bíblia diz em mansidão, em 2 Timóteo 2, esta foi a carta de Paulo em particular. Veja, todas essas coisas eram privadas, você sabe. Coisas privadas que foram compartilhadas e transmitidas para a posteridade e para as gerações vindouras. Ok. Instruindo com toda a mansidão aqueles que se opõem à verdade. Se 2 Timóteo 2:25 assim seja, tenha um coração pastoral de mansidão. Amém.
com mansidão, instruindo aqueles que se opõem, se porventura Deus lhes conceder arrependimento para reconhecerem a verdade. Amém. Para que se livrem do laço do diabo, que os prende para fazer a sua vontade. Amém. Agora, ele disse aqui, tenha um coração pastoral de mansidão. Ou seja, você precisa ser humilde quando é um pastor. Mansidão significa, um dos significados de mansidão é humildade. Assim como você é manso, você é um pastor legal. Grandes e verdadeiros pastores têm uma aparência e uma voz humildes, como o próprio Moza Sul. Ele é um dos maiores pastores. Sim. Ou até mesmo Joel Osteen. Eles parecem e soam mansos, porque as pessoas têm muitos problemas e nós queremos alguém que converse conosco e que não nos despreze. Você entende? Apesar de nós queremos. Todos nós queremos alguém para quem possamos ser sinceros e contar tudo o que está acontecendo em casa, mesmo as coisas que são meio complicadas. Você entende? E quando você vive ali, isso não vai ser um problema. Se você vai ao consultório do médico e então se despe, quando o médico vê você, sabe, você começa a rir. Você ficaria feliz com isso? Quando ele diz, sinto muito de verdade. Ah, se fim ou não firei. Então, quando a pessoa se sente superior e está rindo de você. Um dia eu fui jogar golfe e acho que estava jogando, não sei. Alguém estava jogando. Depois alguém jogou. Então, as pessoas estavam por ali rindo. Depois eles corrigiram eles, sinto muito. Então, eles estavam rindo do animal de estimação. Você nunca vai se sentir feliz com isso. Alguém está rindo de você. Você pegou o negócio e começou a jogar. Não está funcionando. Misericórdia, hein? Então, eu realmente espero que você esteja entendendo perfeitamente agora do que estou falando. Aba e amor, você está entendendo? As pessoas querem alguém que seja manso. Um certo dia, havia uma determinada pastora e essa pastora estava ativamente lidando com alguns de seus membros da congregação que, infelizmente, tinham se tornado fornicadores em série, praticando atos de imoralidade de forma contínua. Fornicadores em série. Agora, enquanto ela lidava com eles, eu pensei que ela seria muito mais tranquila, mas ela foi de fato muito firme. Quero dizer, como você pode fazer isso? Quero dizer, o quê? Quero dizer, como ela pode fazer isso? O que ela pensa sobre isso? E ela, então, enquanto ela falava, minha mente imediatamente voltou no tempo, para aquele período em que essa pastora ainda não era uma pastora, era apenas uma simples cristã. E ela mesma era, de fato, uma fornicadora em série multidirecional. Então eu fiquei profundamente pensando, será que ela realmente não se lembra dos seus próprios dias? Por que ela está sendo tão incrivelmente dura com essas pessoas, com tanta severidade? Por que ela não tem mais paciência? Porque a Bíblia diz que com mansidão, quando você está lidando com alguém e essa pessoa tem um problema, você deve agir com calma e humildade, sabe? Porque algumas pessoas têm problema. O que eu aprendi como pastor, sabe? Eu me lembro que quando me casei, eu queria que minha esposa acordasse bem cedo, porque eu li na Bíblia que a mulher virtuosa se levanta muito cedo, de fato. Sim, meu bom homem, ela realmente acorda muito cedo, com o sol nascendo. Ei, se algo pode ser feito, então certamente deve ser feito sem hesitação. Essa é a fórmula que levei para o casamento. Mas quando me casei, essa não era a situação. Ela não estava acordando cedo. Sim, então eu cresci selvagem. Eu disse o virtuoso animar. Se pode ser feito, deve ser feito. Então, minha primeira filha nasceu há quase 18 anos. E depois disso, eu tive outra filha também, alguns anos mais tarde, o que foi uma grande alegria. Mas então comecei a perceber.
comecei a perceber que meus filhos acordavam cedo e minhas filhas não conseguiam acordar cedo em certa idade pequena. E percebi que, na verdade, existe algo mais atuando além da simples vontade da pessoa. Existem muitos mecanismos genéticos embutidos que fazem as pessoas serem de determinada maneira. Olha, deixa eu te contar algumas das coisas que estamos pregando para que você faça. Há algumas pessoas que nunca conseguem fazer isso. Eles nunca conseguirão fazer isso. Acredite em mim, eles nunca conseguirão fazer isso. Mas pelo menos podemos tentar. Mas acredite em mim, nem todas as pessoas conseguem obedecer plenamente à palavra e, de fato, permanecer em um certo nível de consistência. Isso não é possível, porque as pessoas têm origens e formações muito diferentes, além de enfrentarem problemas e desafios pessoais variados. Estou te dizendo. E você aprenderá, à medida que cresce, que esse olhar você esperará uma certa quantidade de pessoas que não conseguem fazer isso. Eles não podem. Sim. Muitas pessoas não conseguem obedecer à palavra que não podem. Quando tentam, não funciona. Eles nem sequer têm vontade de decidir isso. Deixe-me tentar. Você sabe como eu aprendi isso? Eu tinha um amigo, um bom amigo próximo, em vez deste amigo próximo. Nós estudamos juntos por um tempo considerável, éramos ambos metade do elenco e, eventualmente, seguimos caminhos diferentes na vida. Eu segui o Senhor e ele entrou no mundo das drogas. Ele já fez tudo o que fizemos antes, inclusive todas as coisas ruins que você possa imaginar. Você entendeu? Toda vez que eu o via, dê-me algum poder aqui, pequeno. Toda vez que eu o via, ele estava completamente falido, sempre precisava de dinheiro e estava constantemente fazendo algo realmente ruim. Um dia conheci o pai dele. O pai dele disse que não quer nem ver o filho. A mãe dele não quer vê-lo. Ninguém queria vê-lo. Mas um dia ele apareceu e queria dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Meus colegas de classe, meu amigo. E o Senhor disse, olhe para você e olhe para ele. A diferença que Cristo fez. Então o passado disse, não, você está usando drogas, você está fazendo isso, você é um menino mau, você tem que mudar. Então um dia o Senhor me disse, ele disse para não lhe fazer nenhuma pergunta. Dê-lhe dinheiro e cuide dele. Pague-o e alimente-o. Não pergunte a ele, apenas cuide dele. Porque ele era miserável, ele não tinha para onde ir e perdido. Disse, não pergunte se ele está usando o dinheiro para comprar drogas. Você sabe que ele vai usar isso para comprar drogas. Porque quando você vê, você não verá. Talvez você não saiba. Então eu cuidei muito dele. Um dia eu estava dirigindo com ele e ia deixá-lo. Levei-o a algum lugar para a casa dele. Eu disse, vou te deixar. Ele disse, só me deixa aqui. Eu disse, esse lugar é escuro. Ele disse, mas eu já estou morto. Eu disse, por que você diz isso? Você já disse, eu tenho HIV, já estou morto. Enquanto estou trabalhando, estou morto. Não existe nada é perigoso para mim. Eu estou morto. Sim, mas o Senhor disse, apenas cuide dele, não pergunte o que eu vejo. Se ele usa droga, se ele fuma, não importa. Ele não pode mudar. Você vê que quando o Senhor, que há pessoas que não podem mudar. Você sabia que se você fizer um experimento com animais, ratos, se você os deixar passar fome ou outros animais, se você os deixar sem comida por 21 dias e eles ficam famintos e você lhes dá drogas, então eles conhecem as drogas. Quando eles saem da fome, por 20 dias eles não comeram, ou 14 dias sem comer, eles estão famintos. Quando você tira eles e coloca drogas aqui e coloca comida aqui. O animal que não comeu por 14 dias, 20 dias, não vai para a comida, ele vai para as drogas. O vício é tão forte, o experimento mostra que é tão forte, que eles até deixam a comida de lado e preferem ir para as drogas. Então você nem entende o problema em que a pessoa entrou. Por isso eles são contra as drogas no exterior. Mas isso destrói a vida das pessoas. É como a homossexualidade. Quando as coisas entram no seu ânus, então você sente algo ali. E essa é a sensação que você conhece. E é isso que você sabe.
Então, se isso acontece com você quando criança, quando você crescer, você pode começar a sentir que precisa de algo nas costas. É por isso que eles vão te levar para a prisão se você fizer isso com uma criança. Sim, porque você estragou a vida da criança. Você o sintonizou. Como você chama isso? Sim? Há pessoas que eles não podem mudar. Até esse homossexual. Um dia um irmão estava sentado ali. Ele disse, sinto uma forte atração por um homem. Ele não gosta das garotas. Eu não gosto. Eu sinto algo forte por um homem. Eu estava com medo. Você também não tem medo? O que é isso? Não é tudo, entende? Então, quando você está corrigindo as pessoas e está crescendo de forma descontrolada, as pessoas não precisam sentir. Você olha para baixo. Elas precisam sentir que você pode entender essa coisa, seja ela qual for. E você tem que lembrar que nem todo mundo vai mudar. Nem todo mundo pode mudar. E todos são seres humanos por quem Jesus morreu. E alguns vão perecer na pobreza. Quando você ensina princípios de esperança e prosperidade, a maioria das pessoas nunca vai seguir os princípios da prosperidade. Você não consegue. Eles não conseguem fazer isso, ser disciplinados ou passar no exame, mesmo quando passamos de, digamos, 56%. Isso significa que você errou 44%. Isso significa que você não sabe metade das coisas que diz ter passado. Metade você não sabe, a outra metade está errada. Você está errado em cerca de metade. Sim, você não sabe metade das coisas que diz ter passado. Mas veja bem, até as provas são cheias de confusão. Então você conseguiu, você não sabe 44%. Mas se for para o próximo nível, você tira 50%. Então, mesmo em Legon, a nota de aprovação costumava ser 40% no primeiro ano. Sim. Ainda é 40%? Foi 40%. Isso significa que você não sabe 60% das coisas sobre as quais está avançando. Então, eles sabem que, quando o professor aplica a prova, poucas pessoas conseguem acertar tudo. Quer dizer, é muito raro. Por que aquela garota superou o ASE? Onde ela está? Alguém superou o ASE. Faculdade de Medicina. Ela não está aqui. Ela esteve aqui ontem? Mas o que eu realmente vi aqui em uma reunião que ocorreu no último domingo, sim, ela tinha uma de fato. Qualquer que seja, de Wesley. Meninas sem um poá puro, mais o que for. Toda a vasta e extensa região da África Ocidental, incluindo os Apor e todos os outros povos e grupos étnicos presentes. Ela venceu todos eles. Poucas pessoas são assim. Alguns. Posso dizer para não casar com um descrente, mas você ficará surpreso ao saber que está se casando com um descrente. Uau! Não, em nome de Jesus você não se casa com um descrente, mas você ficará surpreso ao saber que isso está acontecendo. Há pessoas na igreja, um dia uma senhora trouxe um descrente e disse que iria se casar com ele. Quando ela veio dizer, ela disse a ele, quando disserem para entregar sua vida, então você vai. Então quando eu disse, você quer entregar sua vida para ir ao PA, ela veio. Então eu tive que ir. Fui forçado a oficializar. Eu sabia que ele não era um cristão. Depois do casamento, nunca mais apareceu. Mas ela está na igreja. O que eu vou fazer? Bem, eu disse, você está fora. Você se casou com um descrente. Fora. Você não está correto. Você parou de dizimar. A maioria dos membros, eles param de dizimar. Eles não dizimam. Mesmo você que está aqui como estudante, você não paga o dízimo. Nem todos os pastores vão conseguir. Nem todas as igrejas de pastores vão crescer. Você pode ensinar todos os princípios, não vai funcionar. Ainda assim, você tem que saber que um humano... É por isso que no mundo secular dizem que é uma instituição humana. O homem é uma instituição humana. Haverá coisas que não estarão certas. É verdade. Veja, quando a presidente Rawlings chegou, ele ligou e perguntou, o que vocês vão fazer com a economia? Ele os chamou, generalmente em você, chefe de Estado. 1, 2, 3, 4. Execução. Execução rápida e muito precisa e eficiente para o pelotão de bombeiros. Nenhum caso. Eles até permitiram que eles aparecessem na televisão para falar no momento do salto. Eles falaram na televisão, disseram não, não, não. Eles colocaram um chefe de Estado. Você consegue imaginar fazer isso com o presidente Kufu?
Imagine isso. Então ele levou outro presidente a Khufu. Você veste uma camisa branca e limpa nele, para cima e para baixo, com movimentos suaves e contínuos. Camisa branca e branco na televisão. Não é segredo na TV. TV. Eles morreram na estaca. Depois ele foi para o cargo de ministro de seja lá o que for. O general Katé, um oficial de alta patente, os colocou como ministro de Ho. E eu, o general Medum Brodin, estava lá presente, observando os acontecimentos. Por que você faz isso, cara? Como faz isso? Como você pegou um empréstimo daqui? Você usou aqueles seus pequenos empréstimos. Então, por que ele estava morto? Arifer, você era o chefe de Estado, o líder supremo. Ele escreveu uma carta. Eu disse, esse garoto é perigoso. Ele escreveu uma carta avisando Champa e a Khufu que Rolim é uma pessoa muito perigosa. Eliminaram aquele, receberam a carta. Quando tiraram Rollins da prisão, disseram para a AF África, vá e traga-o como chefe de Estado. Ele já tinha sido nosso presidente antes. Atiraram nele. 6 deles. Não é de forma alguma uma perda de tempo. Pelo contrário, hoje em dia temos inúmeros casos de mulheres e homens que, infelizmente, terão seus direitos e suas vidas drasticamente cortados e reduzidos. Isso ocorre porque se você aplicar e utilizar esses princípios fundamentais, a vasta maioria das pessoas e indivíduos seria executada e punida desde os tempos mais remotos, especificamente desde o período do presidente Khufu, um líder de grande importância histórica. Até agora, se você se lembra da época do Provor, houve muitos casos assim. Estávamos dizendo que essas pessoas fizeram isso foi feito aquilo outro. Essas pessoas fazem o mesmo. Há muitos casos. Muitos casos. Sim. Agora você vê que a maioria das pessoas que estão no governo, a maioria dos parlamentares, a maioria já teria sido executada. É por isso que eu disse que quando você é pastor, você deve ter calma e apenas... certo. Nem todas as execuções acontecem, na verdade. Veja, quando eu ia fazer o pelotão de fuzilamento, alguns deles eu permito misericórdia e eu não os executo. Eu tive misericórdia de vocês, não foi? Sim. Eles não receberam essa mensagem. Uau. Então tenha cuidado. Seja manso até mesmo quando estiver falando com eles. Legal você que ele é homossexual. Você não. Você não senta e pergunta, você está doente? Você está doente? O que há de errado com você? Enos. É Enos que você está procurando? Suba em você. O que você quer dizer? Bobagem. Vamos, tome suas doses. Olha, você realmente não consegue entender. É o tempo todo lidando e interagindo com as mais diversas pessoas. Nem todo mundo, em todas as circunstâncias, consegue fazer a coisa certa, o que torna tudo ainda mais complexo. Acredite em mim, alguns podem tentar. É por isso que aquela música diz, eu acredito. Pelo menos eu posso tentar. E Deus vai te abençoar por sempre tentar. Sabe, tem algumas pessoas que trabalham para mim. Eu amo elas mais do que amo até mesmo algumas outras. Mas a maioria das pessoas não sabe o motivo pelo qual eu amo certas pessoas. Não é fácil saber. Porque você ficará surpreso com o quanto Deus gosta daquela pessoa que você está condenando. Talvez ele cante para Deus pela manhã. Sim, talvez ele se ajoelhe. Ele tem uma música que ele canta. O céu, todo o céu está olhando para ele pela manhã. Ele está cantando aquela música com seus problemas. Sim, e Deus gosta da pessoa. Mas, na verdade, nem sequer sabemos o que Deus realmente gosta nele. Recentemente apareceu um homem de Deus. Achei que ele estava morto. Abraão Sur. Sim, há um grande homem de Deus. Ele comemorou. Ele tem 90 anos agora. Sim, ele é um grande evangelista. Quando fui a Návengo para pregar, me disseram que esse homem veio há muitos anos e que não houve milagres. E o povo o apedrejou. Sim, ele fez muitas cruzadas por todo o país antes de nossa época. Sim, e eu nunca soube. Veja, ele é um evangelista. Ele teve problemas, questões. Tantas coisas que você nem vai ouvir, meu Deus. Sim, veja, as pessoas estão morrendo. 42, 30 e poucos anos, isso e aquilo.
e você vê esse homem de 90 anos, apesar de todos os seus problemas. Sim, você nem mesmo sabe o que Deus está realmente olhando. Então, Charlie, aproveitando o tempo com todos, especialmente com as mulheres, alguns de vocês são muito rigorosos. Quantos gostariam de ter uma garota ou um garoto como chefe? Quantas mulheres preferem um garoto como chefe? Ficar de pé. Há alguma senhora sentada à esquerda? Sentado? Bem, deixe-me vê-los. Irmã, você não fez isso. Você prefere uma garota como sua chefe? Um menino, um homem. E tem uma pessoa aqui. Quem é aquele? Casia. Você prefere uma mulher como sua chefe? Ok. Por que vem? Me diga. Então é isso. Só há uma mulher que quer uma mulher como chefe. Por que é que Casia, Angélica? Estou mais perto da minha mãe do que do meu pai. E minha mãe é muito coreográfica. Então, eu acho que porque eu consigo me relacionar muito bem com ela, eu consigo realmente fluir melhor com ela. Com a senhora. Mas a maioria, 99,99%. Por que você não quer? Qual é seu nome, minha querida? Bibi, indeed. Chanfro. De qual escola? Leg. Por que você prefere ter um irmão, um homem como seu chefe? Diga-me. Porque você pode. Em qualquer caso, você pode fazer algo estranho. Venha pra frente. Sente-se, por favor. Sente-se agora. Em caso de qualquer necessidade. Diga de novo. Caso você queira alguma coisa, você pode fazer isso de alguma forma. Como é isso? Como... É você mesmo. Se alguma coisa acontecer, você não pode dizer, eu imploro, eu imploro. E então você estará fazendo assim. Você fará algumas coisas pequenas e insignificantes. O que são essas pequenas coisas? Ei, eu poderia ser assim. Eu imploro, por favor. Peço desculpas. Você vai implorar a ele e ele certamente vai entender. Sim. Eles entendem muito mais. Sim, melhor. Melhorar. Muito melhor que as mulheres. Muito melhor. Sim. Vovó. Porque quando você está trabalhando, quando um homem é seu chefe e você faz algo de errado, ele facilmente a perdoa porque você é uma dama, uma mulher, e ele compreende a situação. Você pode. Diga. Sinto muito. Mas se por acaso você dissesse exatamente isso, se você realmente disser isso para a sua chefe, o que exatamente ela diria em resposta? Se você disser isso para a sua chefe, o que ela diria? Você ficaria tipo, você está arrependida do quê? Que voz é essa? Eu esqueço de levantar, então só me mexo. Que voz é essa, hein? Sim, seria tipo, que vi é essa? Essa voz suave. Ela não sente nada por isso. Nós somos irmãos, estamos todos juntos. Você não está impressionado. Selei, me diga, você prefere ter um homem como chefe
porque geralmente as mulheres são mais rigorosas? Porque elas realmente não se impressionam facilmente. Elas são mulheres. Nós também somos mulheres, afinal. Então, qualquer coisa que você faça, ela não se impressiona. Bispo, os homens são mais compreensivos. Eles sentem como se você passasse por mais coisas do que eles. Então, quando você pede permissão, eles se identificam melhor. Mesmo no hospital, as mulheres preferem ter ginecologistas e obstetras homens do que mulheres. Porque se uma mulher vem te examinar e você está gritando, elas não sentem nada por você. De jeito nenhum. Mas se for um homem, o jeito que ele te mima, tira um tempo para conversar com você antes de te examinar, porque você está com dor. Então eu sinto que é porque eles são compreensivos com o que uma mulher passa. Então eles se relacionam melhor. Eles lhe darão alguma margem de manobra. Uau! Então somos bastante compreensivos. Então, senhoras, vejam, quando as senhoras estão fazendo o trabalho pastoral, é por isso que vocês não têm nenhuma senhora entre os 12 apóstolos. Eles estavam fazendo tortas de carne para Jesus e outras coisas. É verdade. Porque, veja, quando você é muito rigoroso, nem todas as pessoas podem ser salvas. As pessoas não conseguem mudar. Leva tempo. Alguns vão mudar este ano. Alguns vão levar 5 anos para mudar, 11 anos para mudar, 22 anos antes de haver qualquer mudança. Alguns não vão mudar. E você, com seu rigor, já executou. Assim como eu disse no governo Rawlings. Eles acabaram de executar Canon. 6 meses. Ele chegou em 6 meses. Olha isso. Casos de William Macy e todas essas coisas, quando o professor Moe estava vivo há muito tempo, foi quando todos esses casos começaram no ano passado. Há muito tempo. Eles estão se movendo, respirando e viajando para o exterior com muitos problemas e muitos casos acontecendo. Sim. E agora, naqueles tempos corridos, eles vieram e executaram todos eles. É por isso que você tem que ter calma para não executar os membros. Um dia fui a uma das nossas igrejas e havia uma irmã que estava na igreja. Ela era alguém que eu pessoalmente discipulei e acompanhei. Ela tem lábios pretos e os lábios pretos que ela tem são lábios pretos. Porque ela fuma. Ela era fumante. Ela estava sempre fumando. Sim. E ela era simplesmente minha ovelha. Eu sabia que ela fumava. Então eu viajei e deixei a igreja para o pastor que estava lá. Havia uma senhora, havia uma pastora lá quando eu cheguei. Minha ovelha dos lábios pretos se foi. Sim, minha ovelha dos lábios pretos saiu da igreja. Então eu disse, não, vou procurar minha ovelha. Então peguei um carro, viajei até onde ela estava. Quando cheguei, eu disse, ó, ovelha, há muito tempo. Onde vocês estavam, ovelhas? Estou aqui, estou de volta. Onde você disse? Ela disse, as mulheres, suas mulheres. As únicas pessoas. Ela disse que as únicas pessoas que ficaram na igreja eles são amigos. Sim, eles são amigos, mas o resto de nós se foi. Sim, eu tinha outra ovelha que, quem bebe? Tenho ovelhas diferentes, bebendo uma, fumando uma, tipos diferentes. Este era um bebedor. Sim. Fui visitá-la em sua casa. E eu vi quando entrei na casa, quando você se senta, as decorações são álcool. Diferentes, de vários tipos. Então, quando cheguei, eu disse, o que você está fazendo? O que são essas coisas? Você está na igreja há algum tempo. Não é muito legal, não é, sabe? Tente tirar todas essas coisas para que possamos parar aos poucos. E ela continuou na igreja. Eu tinha outra ovelha. Ela gostava de poder sexual. Eram todas, absolutamente todas, fumantes e muito sensuais. Quando todas essas ovelhas foram embora, todas essas ovelhas se perderam. Você acha que eu não sei que a pessoa fuma? Você acha que eu não sei que ela é sensual? As histórias que eu sabia sobre ela, eu sabia de todas as histórias. Então, histórias diferentes histórias. Eu tenho ovelhas que eram mais que prostitutas. Sim, um dia cheguei a uma igreja e comecei pelo. Gosto de sentar ao lado do pastor. E então o coral estava cantando. Então eu disse, quem? Quem são as pessoas no coral? Diga-me.
Então eu me inclino assim. E você me diz esses 3, por favor, me diga agora. 1, 2, 3. Então elas são prostitutas. Então elas são prostitutas aqui. Prostitutas ativas. Esta era uma bruxa. Ela disse que parou. Este ela cortou. Nesta ela cortou os pelos pubianos. E ela usou isso para fazer juju como uma. Seja lá o que for. Ela veio para cá com um contrato de 50 mil reais com seus pelos pubianos e concussão. E ela fez uma aliança e ela usou. Cada um deles está pagando os 50 mil reais. É por isso que eles não conseguem parar. Depois, em outra ocasião, eu mesmo vim. Esta aqui deu o teste, disse que testemunho. Então ela foi trabalhar. No trabalho, a prostituição. E então, enquanto ela estava trabalhando, o homem estava tendo relações sexuais com ela e então ele morreu ou desmaiou. Então ela ficou lá e ele desmaiou no quarto. Então ela se levantou, o ergueu e orou em nome de Jesus para que o homem se levantasse. Então ela disse que aquele está ressuscitando os mortos. Sim, aquele ali o que está fazendo milagres e trazendo vida de volta. Ela é muito séria na igreja. E ela continua trabalhando. Sim. Temos membros diferentes. Meu Deus. Mas todos eles são membros. Mas você não sabe porque somos super gays. Não vivenciamos certas coisas antes. Nós somos super gays. Caso contrário, todos os seus membros desaparecerão. Essa prostituta, você já assinou algum contrato com seus pelos pubianos antes? Estou te perguntando, você já assinou um contrato com seus pelos pubianos? Sim. Um dos meus membros da igreja me contou como ele atravessou o deserto do Saara e chegou a Argélia para atravessar. Ele disse, sim, todos nós ficamos juntos. Nós na chuva, no frio, nós vamos. Um navio foi, nunca voltou. Ninguém foi visto novamente. Todos morreram. Então nós deitamos juntos assim. Deitamos juntos, meninos e meninas, meninos e meninas. Meninos e bem próximos, nós dormimos. Você dorme com quem estiver deitado ao seu lado, com quem você estiver deitado. E dormimos desse jeito. Quero dizer, de lado. Com quem você dorme, é com essa pessoa que você faz sexo. Quero dizer, com quem estiver ao seu lado. Estamos todos juntos. Sim, esses são nossos membros. Africanos tentando ir para a Europa. Similar. Com propósito ilegal. O que você vai fazer? Membros da igreja, o que não é exagero em nada do que estou lhe dizendo. Pessoas reais. Elas são bruxas. Essas são essas prostitutas. Este está ressuscitando os mortos durante uma prostituição. Um cara estava me explicando, ele disse, olhando, urinando. Quando estamos no deserto, bebemos urina. E ele disse que a urina da mulher é mais poderosa que a do homem. Nós preferimos beber delas. Elas urinam para nós podermos beber, porque realmente não há mais água disponível. Quão profundo é o seu amor, Jesus? Jesus morreu por todos nós. Amém. Não estou dizendo que é assim que você deve ser, mas estou dizendo que há muitas pessoas não é tão direto. Então, quando você encontra uma irmã rigorosa e você diz, mas para mim eu gosto de mulheres. Em alguns trabalhos eu uso irmãs rigorosas. Você precisa de pessoas rigorosas em alguns lugares, mas no trabalho pastoral não precisamos de rigor. Você mesmo deve se proteger. Mas você deve dar espaço para as pessoas crescerem. Espero sinceramente que essa bruxa pague os 50 mil dela. E alguns de vocês, mesmo sem terem assinado um contrato formal, já tiveram muito sexo por dinheiro. Não é oficial, mas você está fazendo isso. Você recebe benefícios oficiais não oficiais. Tantos quantos serão mansos. Qual era mesmo o seu nome? Vida. Ancião chefe. Chefe via. Quero que você seja gentil. Você é gentil? Vi. Você vê as moças chegando. Eles não parecem retos. Ela parece heterossexual?
é realmente central e muito macio. Uau, sim. O que ele fez? Quem é esse, o que ele fez? Dizer fogo, não apenas conversa. Ok. Você é abençoado. Sente-se. Todo mundo, Bever. Todo mundo. O que está acontecendo? Tenha um coração pastoral de meus. Número 36. Pregue a palavra. Uau. Aleluia. Amém. Sua mansidão entrando em nossos corações. Quero que esta tarde também estejamos conscientes do fato de que as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, Ele as traz até nós para que nós, pelo Espírito de Deus, também possamos trazer mudanças nelas. Amém. Às vezes nós, como pastores, esperamos que as pessoas venham até nós já transformadas. Mas o que você precisa saber é que é você quem Deus vai usar. Amém. Através de você as pessoas podem mudar. Amém. Veja, Jeremias 3,15 diz isso. E eu lhes darei pastores. Algumas traduções dizem. Você diz pastores segundo o meu coração, que os alimentarão com conhecimento e entendimento. Então, as coisas que Deus fará pelas pessoas são muitas e grandiosas. São as coisas que Ele está contando que você faça. Então, se o seu ministério é um ministério de buscar e cuidar dos doentes, entende? Então, o seu uso como médico é muito, 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 muito questionável. Jesus disse, eu sou o grande médico e salvador. Então, o trabalho que fazemos como pastores, como anciãos, é como o trabalho de um médico. Pela manhã, você vê as pessoas doentes chegando lá. Amém. Então, um médico que quer trabalhar e durar como médico deve gostar de pessoas doentes, deve gostar de estar com os doentes, porque esse é o seu trabalho. Nenhum médico vai. Na verdade, Jesus realmente disse, os que estão bem de saúde não necessitam de um profissional da medicina, não é mesmo? Os que estão bem não precisam de um médico. Então, se as pessoas vêm até você como médico, isso significa de fato que elas não estão bem. Amém. E em nossos corações, seja você um homem ou uma mulher, e especialmente para as irmãs, é preciso ter um coração que acolha e cuide dos doentes. E veja bem, as doenças geralmente não vão embora em apenas uma semana. Algumas doenças não vão embora em uma semana. Amém. Algumas delas, a pessoa vai ao ambulatório por cerca de 10 anos e a doença ainda está lá, presente, mesmo assim. Amém. Mas você acha que o médico vai dizer para a pessoa ao seu lado? Por que você não está melhorando? O que há de errado com você? Não venha de novo, não. Mas ao contrário, estamos com as pessoas, nós as consolamos. Às vezes você nem dá nenhum remédio. A forma como você fala com a pessoa, como você a encoraja, como você fala com ela com gentileza, às vezes até sua gentileza com o paciente é a cura que a pessoa vai experimentar. É por isso que se sabe que aqueles que são excelentes estudantes de medicina nem sempre se tornam bons médicos. Porque chega um ponto em que não é só conhecimento, é o seu entendimento, sua capacidade de se relacionar, sua habilidade de ser gentil, sua capacidade até mesmo de falar com as pessoas de forma agradável como médico. Porque depois do medicamento para a pressão, do medicamento para a hipertensão, do medicamento para a diabetes, eles continuam por aí. Se eu posso até mesmo entrar na internet, pesquisar no Google e encontrar o seu medicamento e prescrever. Então, por que as pessoas vão ao médico? Por causa de um certo sentimento, uma certa e plena aceitação. Amém. Que o Senhor amplie o seu coração grandemente. Eu disse que o Senhor amplie o seu coração. E o grande segredo, vocês veem,
Minhas queridas senhoras, o verdadeiro segredo para conseguir acolher e compreender os outros é estar plenamente ciente de que você também possui seus próprios problemas e desafios. Porque às vezes você observa pessoas que nem sequer pensam que têm problemas ou simplesmente não se lembram disso. É como? Como estava falando a respeitada irmã Bishop, que antes de se tornar uma pastora dedicada, estava vagando sem rumo pela cidade, estava realmente em todo lugar. Agora ela é uma pastora respeitável, usando um chapéu elegante, usando uma cruz visível, usando seu terninho bem ajustado. E então ela se esquece completamente de onde veio e das pessoas que ainda estão lutando arduamente, assim como ela costumava lutar intensamente. No alvo dela, da sua grande e terrível maldade. Amém. Mas todos devem sempre lembrar que vocês também vieram de algum lugar, de alguma origem. Amém. Que você tem um passado. E para aqueles que não têm um passado, perguntem ao seu vizinho: você tem um passado? Ou quando você nasceu, era uma Bíblia na sua mão? Como a pessoa. Você tinha uma Bíblia na mão quando nasceu? O que a pessoa disse? Ouça, mesmo que houvesse uma Bíblia sagrada em sua própria mão, é a pura e imensa graça de Deus. Amém. Que coisas que você não fez ou ainda não fez. Porque alguns de vocês aqui são virgens, alguns são virgens artificiais, alguns são virgens ressuscitados. Seja qual for o tipo de teste que você é a graça de Deus. Amém. É a graça de Deus. Então, o que estamos dizendo é que para você fazer esse belo trabalho, você está me ouvindo? Para você fazer esse belo e importante trabalho, precisa estar sempre pronto para acolher pessoas difíceis. A verdadeira beleza do trabalho está na sua capacidade de acolher e integrar pessoas difíceis. São as pessoas difíceis que tornam o trabalho um belo trabalho. A razão pela qual somos verdadeiramente abençoados quando lemos a Bíblia Sagrada e as histórias inspiradoras de Jesus Cristo é porque ele acolheu pessoas difíceis, como uma mulher pega em flagrante ou alguém tão gravemente doente que seus amigos tiveram até que carregá-lo pelo telhado, removendo as telhas. E ele lidava com os doentes, os moribundos, os paralíticos, os convulsivos e todo tipo de pessoa necessitada. Ele os acolhia com amor e compaixão. Amém. Então, ao sair por aí, lembre-se de que Deus também vai precisar que você toque algumas pessoas. Algumas pessoas nunca vão mudar. Quando você estiver no palco pregando João 3,16. Estou realmente te dizendo que haverá uma mudança significativa quando eles sentirem e perceberem verdadeiramente o amor e o coração de um pastor dedicado. E o amor de Deus não é experimentado somente através. Na verdade, muito pouco disso é experiência por meio da pregação. Quando você prega para alguém, não é muito fácil experimentar o amor. Mas quando a pessoa interage com você. Portanto, a praticidade do ministério está na sua capacidade de envolver pessoas com problemas. Algumas você conhece, outras você não conhece. E veja, você deve fazer uma distinção clara entre condone, similar, tolerância. Todo o mal está acontecendo ao seu redor e você mesmo está envolvido. Você faz parte disso. Sim, você faz parte disso. Não é disso que estamos falando. Você deve estar em um patamar espiritual mais elevado. Mas lembre-se de que as pessoas têm problemas. Diga ao seu amigo que as pessoas têm problemas. Ou diga a outra pessoa que as pessoas têm problemas. Amém? Então, aprendemos que devemos ser mansos e pacientes. Amém? Devemos ser gentis. E também não devemos gostar de brigas. Devemos sempre evitar qualquer tipo de conflito. Não seja, de forma alguma, alguém que briga. Amém. E eu quero dizer que nós, como os anciãos, mas pela imensa graça de Deus, você não estará lá. Quero dizer, brigar, tirar sua camisa.
brigas no campus. Quero dizer, haverá uma ou duas pessoas de certas tribos que podem estar fazendo tais coisas. Você vê. Mas o fruto da justiça, amém, são o que foi semeado em paz. E é precisamente deles que se faz a paz verdadeira e duradoura. Agora, quando falamos sobre a importância de não brigar ou de não ser uma pessoa briguenta, você, como pastor, também deve ser alguém que ativamente evita e previne conflitos e desentendimentos entre as pessoas, promovendo a harmonia e a união em sua comunidade. Amém. A primeira e mais importante coisa que você precisa saber é que, se você for um pastor homem e tiver pessoas ao seu redor, elas certamente farão isso, sem dúvida. Haverá conflitos entre eles. Vai ser. Haverá contendas. Mas você precisa ter pessoas trabalhando juntas, de forma pacífica e harmoniosa. É uma unção. Sim. Caso contrário, se as pessoas não puderem trabalhar juntas pacificamente ao seu redor, não haverá ninguém ao seu redor. Porque as pessoas devem se reunir. E quando eles se reunirem, haverá conflito. Amém. Uma das coisas que você vai fazer. Ouça com muita atenção. Veja se você vai se sair bem como um ancião. O trabalho de um ancião não é um trabalho que só um ancião fará. O seu trabalho como ancião é um trabalho que será realizado por pessoas. Você com muitas pessoas. Deus enviou apenas Jesus. Você entende o que estou dizendo? Mas quando Jesus Cristo veio, ele trabalhou com seus 12 discípulos para fazer a obra que o próprio Jesus tinha vindo para fazer. Ele poderia ter vindo e dito que Deus o enviou para salvar a sua espécie. Então eu vim e vou salvar o meu tipo. Mas quando ele chegou, o que ele fez foi encontrar 12 pessoas. Esses eram aqueles que estavam ao redor dele. Havia muitos outros discípulos. Se você ler João 6, alguns até saíram em João capítulo 6. O que isso significa é que para um líder, para um ancião, o trabalho que você está fazendo é o que você está fazendo. Onde estão algumas de nossas igrejas no campus? Legão. Onde? Caneta Sabá. Seu trabalho na PEN será feito com pessoas com o apoio e a colaboração de todos os envolvidos. E essas são pessoas. Você, como um bom pastor, deve sempre garantir que haja uma paz duradoura e verdadeira entre todos eles. Quando não há paz entre eles, você não pode semear a semente e colher os frutos da justiça.